Quando você se encontra trancado em uma dinâmica com um narcisista, o primeiro erro que você pode cometer, que muitas pessoas cometem, acredita que essa bondade de alguma forma quebrará seu ciclo. Você acha que, se você é paciente o suficiente, se explicar as coisas com clareza suficiente, se encontrar a raiva deles com a compreensão e a crueldade deles com compaixão, talvez eles reconheçam seu comportamento, talvez eles apreciem seus esforços, talvez eles o façam, mas a verdade brutal é a seguinte: a bondade não é um remédio para o narcisismo, é combustível. Um narcisista não responde à bondade da maneira como um indivíduo saudável faria. Na verdade, eles veem nisso como um sinal, uma oportunidade. Para eles, sua vontade de ser razoável, sua relutância em se envolver em conflitos, seu esforço para ver o melhor neles, tudo isso é uma alavancagem. Você está entregando as chaves para controlá-lo. Por quê? Porque um narcisista não opera dentro da mesma estrutura de reciprocidade que governa as relações humanas normais. Eles não estão procurando o entendimento mútuo, eles estão procurando por domínio. Eles estão constantemente avaliando, testando, ultrapassando os limites. Eles registram cada momento de paciência como evidência de que você pode ser empurrado mais adiante. Todo ato de perdão como prova de que eles podem se safar mais. Então, quando você é legal com um narcisista, você não o desarma, você está a armar eles. Você está mostrando a eles onde estão suas fraquezas. Você está telegrafando que você é alguém que priorizará a paz em relação ao confronto, que racionalizará maus tratos, que lhes dará segundas chances, terceiras chances, décimas chances, e é exatamente isso que eles estão procurando. É uma realização difícil, porque contradiz muito do que somos ensinados sobre a natureza humana. Crescemos acreditando que as pessoas respondem à bondade com bondade, que se você tratar bem alguém, elas o tratarão bem em troca. E na maioria dos casos, isso é verdade. Mas os narcisistas funcionam fora dessa equação moral. Para eles, a bondade não é algo a ser valorizado, é algo a ser usado. É uma ferramenta, e a pessoa que a estende é um recurso. Se você não entender isso, continuará caindo na mesma armadilha, confundindo seu próprio sofrimento com virtude, dizendo a si mesmo que, se você suportar um pouco mais, eles mudarão. Mas vamos ficar claros, eles não mudarão. Eles não mudam em resposta à bondade. De fato, quanto mais você dá, menos eles o respeitam. Eles levarão sua paciência e a torcerão em uma arma. Eles aceitarão seu perdão e o usarão como uma licença para mais crueldade. Com o tempo, você se encontrará drenado, esgotado, se perguntando por que nada que você faz é o suficiente. Agora, isso não quer dizer que você se torne cruel ou vingativo em troca. Essa não é a solução. Mas o que você deve fazer é reconhecer essa bondade, no sentido tradicional, não é a resposta. O que é necessário é clareza, força, capacidade de ver seu comportamento pelo que é e parar de se envolver em uma dinâmica que recompensa a manipulação. Isso significa que você precisa parar de responder da maneira que eles esperam, porque um narcisista é previsível. Eles provocam, empurram, testam e contam com o fato de que você sempre será o único a suavizar as coisas, que será o único a estender o ramo de oliveira para evitar conflitos, racionalizar, desculpar, esperar o melhor. Mas no momento em que você para de fazer isso, no momento em que você para de reproduzir suas regras, algo muda. Quando você para de explicar a si mesmo, porque as explicações não importam para elas. Quando você para de justificar seus limites, porque elas não estão interessadas em justiça. Quando você para de tentar apelar para a natureza melhor, porque a natureza não existe da maneira que imagina que ela faz. Quando faz essas coisas, interrompe o padrão. Porque quando o padrão é interrompido, seu poder sobre você enfraquece. Esta é a realidade. A gentileza não o liberta de um narcisista. O que faz é um compromisso firme e inabalável com o respeito próprio. Esse é o movimento que muda tudo, porque um narcisista prospera em sua dúvida. Eles precisam que você se questione para se perguntar se está sendo muito duro, injusto demais, muito rígido. Eles manipulam sua empatia, manipulam sua culpa, manipulam sua crença de que os relacionamentos devem ser construídos sobre a compreensão e o compromisso. Mas um relacionamento com um narcisista não é um relacionamento no verdadeiro sentido da palavra. É uma luta pelo poder.
E a única maneira de vencer essa luta é parar de jogar o jogo. Não com raiva, não com vingança, mas com certeza tranquila e inabalável. É isso que o choca. Não uma explosão, não um apelo emocional, mas o fato simples e inegável de que você não está mais reagindo, não explicando mais, não espera mais que eles mudem, quando eles veem que não podem mais provocar, que não podem mais fazer você duvidar de si mesmo, que não podem mais puxá-lo para o ciclo de manipulação, é quando percebem que perderam o controle e é quando você recupera o seu. Então, se você não pegar mais nada disso, pegue o seguinte: pare de dar a um narcisista o que eles desejam. Pare de alimentar o ciclo com sua bondade, sua paciência, suas infinitas tentativas de fazer as coisas funcionarem, porque elas não estão interessadas em fazer as coisas funcionarem. Eles estão interessados em fazer você trabalhar para eles. Dê uma volta, veja claramente e faça o movimento que realmente muda tudo. Recusar-se a jogar por suas regras, porque no momento em que você faz isso, eles perdem e você finalmente vence. O poder de um narcisista sobre você não está enraizado em sua força. Está enraizado na sua vontade de acomodar. É sustentado por sua hesitação, sua dúvida, sua tendência a adivinhar a si mesmo diante de sua manipulação implacável. E a razão pela qual eles são capazes de fazer isso, para mantê-lo emaranhado em seu mundo, é porque eles exploram um dos instintos humanos mais fundamentais, a necessidade de harmonia social. Os seres humanos estão conectados a cooperar. Somos construídos para a conexão social, para a reciprocidade, para entender mútuos. E isso é uma coisa linda. É o que permite que as sociedades funcionem, as famílias florescem, os relacionamentos prosperem. Mas esse instinto, quando voltado para você, também pode ser sua maior vulnerabilidade. Um narcisista reconhece isso e o usa como arma. Eles fazem você acreditar que, se houver conflito, é sua culpa. Que, se houver tensão, você será responsável por corrigi-lo. Que se eles estiverem chateados, você é a causa e é seu trabalho fazer as coisas certas. E assim você cai na armadilha, você se desculpa por coisas que não são sua culpa. O conflito é sua culpa. Se houver tensão, você é responsável por corrigi-lo. Se eles estão chateados, você é a causa. É seu trabalho fazer as coisas certas. E assim, você cai na armadilha. Você se desculpa por coisas que não são sua culpa. Você se explica quando nenhuma explicação é necessária. Você suaviza suas palavras, ajusta seu tom e na ponta dos pés em torno do humor deles. Não porque é fraco, mas porque quer paz. Você quer estabilidade. Você quer que as coisas fiquem bem. E o narcisista sabe disso. Eles contam com isso. Porque no momento em que você começa a priorizar o conforto deles sobre sua própria verdade, eles têm você. Eles sabem que podem empurrar um pouco mais, exigir um pouco mais e distorcer a realidade apenas o suficiente para manter-lo em um estado perpétuo de incerteza. E uma vez que você está nesse estado, você é muito mais fácil de controlar. Mas aqui está o que você precisa entender: o desconforto que sente quando se resume a um narcisista. A ansiedade, a culpa, o medo do conflito. Isso não é um sinal de que você está fazendo algo errado. É um sinal de que você está se libertando. É um sinal de que você está desaprendendo os padrões que eles condicionaram a você. E sim, será desconfortável, porque por tanto tempo você foi treinado para associar seu autorrespeito ao egoísmo, seus limites com crueldade e sua autonomia à traição. Mas isso é uma mentira. Você não deve a um narcisista sua conformidade. Você não deve a eles seu silêncio. Você não deve a eles o sacrifício sem fim de seu próprio bem-estar apenas para manter a paz, porque a verdade é que não há paz real nesse arranjo, apenas uma lenta erosão de sua própria identidade. Então, o que você faz em vez disso? Você para de se envolver em suas armadilhas emocionais. Você para de justificar seus sentimentos. Você para de permitir que a versão da realidade substitua a sua. E o mais importante, você para de fazer as reações deles de sua responsabilidade. Esta é uma das mudanças mais poderosas que você pode fazer, reconhecendo que você não é obrigado a gerenciar as emoções de um narcisista. Pense enquanto de sua energia foi gasto tentando evitar desencadeá-las, tentando expressar as coisas de uma maneira que não desencadeie sua raiva, tentando prever o que os incomodará para que você possa ficar um passo à frente.
Isso é exaustivo e intencional. Eles querem que você nesse estado, por mentalidade esgotada, emocionalmente esgotada, tão consumida com suas reações que você não tem tempo ou energia para se concentrar em si mesmo. Mas o que acontece quando você se recusa a jogar esse jogo? Quando você decide de uma vez por todas que o humor deles não é o seu problema. No começo, eles vão escalar. Eles vão se esforçar mais. Eles o acusarão de ser frio, insensível, cruel. Porque é um narcisista, sua recusa em ser manipulada é um ato de guerra. Eles vão tentar de tudo culpa, raiva, agressão passiva e até momentos de súbita carinho de puxá-lo de volta. Eles testarão você, e é aqui que você deve permanecer firme, porque no momento em que você se mantém firme, algo muda. Eles percebem que suas táticas não estão mais funcionando. Eles percebem que o poder que uma vez tinham sobre você está se afastando. E é isso que realmente os choca. Não um argumento, não uma explosão, mas indiferença. Quando um narcisista não pode mais provocá-lo, quando não pode mais manipular suas emoções, quando não podem mais confiar na sua necessidade de paz. Longe, e é isso que realmente os choca. Não um argumento, não uma explosão, mas indiferença. A recusa calma e inabalável de ser controlada. Quando um narcisista não pode mais provocá-lo, quando não pode mais manipular suas emoções, quando não podem mais confiar na sua necessidade de paz, para mantê-lo em conformidade, é quando eles perdem o controle sobre você. Portanto, se você não pegar mais nada disso, pegue isso, pare de fazer de suas emoções sua responsabilidade. Pare de carregar o ônus de suas reações. Pare de permitir que as manipulações deles ditem como você se sente sobre si mesmo. Porque no momento em que você faz isso, você recupera seu poder. E eles ficam sem nada. O controle de um narcisista sobre você não vem da força deles. Vem da sua dúvida. Não é a inteligência deles, o charme ou mesmo as habilidades manipuladoras que o mantêm em seu aperto. É a incerteza que eles criam dentro de você, a maneira como eles corroem sutil e consistentemente sua confiança, fazendo você questionar sua própria realidade. Esse é o verdadeiro truque, porque se eles puderem fazer você não ter certeza de si mesmo, se puderem fazer você hesitar, então eles nem precisam controlá-lo diretamente. Você se controlará por eles. E é aí que todo esse jogo é vencido ou perdido, porque se você puder aprender a confiar em si mesmo, seu julgamento, seus instintos, sua percepção da realidade, então o poder deles se desfaz. Ele se desintegra. Eles não têm mais uma maneira de manter-lo amarrado ao caos deles. Pense nisso. Quantas vezes você pegou um narcisista mentindo para você, torcendo a verdade, reescrevendo a história bem na frente de seus olhos? E quantas vezes você pensou consigo mesmo, talvez eu esteja apenas me lembrando de errado, ou talvez eu esteja sendo muito sensível, ou talvez eu esteja exagerando. Essa hesitação é em que eles confiam. Esse momento de dúvida é o que lhes dá controle, porque no momento em que você começa a se questionar, eles ganham por padrão. E isso não é acidente, é guerra psicológica. Um narcisista plantará pequenas sementes de dúvida em sua mente repetidamente, até que um dia você acorde e nem se pode confiar em seus próprios pensamentos. É isso que as pessoas costumam chamar de iluminação à gasolina, mas quero levá-lo mais profundo do que isso, porque não se trata apenas de mentiras. É sobre desorientação. Trata-se de fazer você sentir que precisa deles para entender o mundo, que sem eles, você não saberia o que é real e o que não é. É por isso que eles o prejudicam de maneiras que parecem pequenas a princípio. Correndo você em pequenas coisas, rindo de sua memória de eventos, dizendo que você está emocionado demais quando reage à crueldade deles. Essas coisas não parecem muito por conta própria, mas com o tempo, elas aumentam até que você se torne dependente da versão da realidade. E uma vez que eles o tenham lá, uma vez que você o questiona a cada passo, eles têm controle completo. Então, como você para isso? Como você se liberta desse ciclo? Você se compromete totalmente e completamente a confiar em sua própria percepção da realidade. Você decide que, se algo parecer desligado, está desligado. Se algo te machuca, então não está tudo bem. Se alguém está torcendo a verdade, você não precisa provar isso a eles. Você só precisa reconhecer-lo por si mesmo. E eu sei que isso parece simples, mas não é.
Porque quando você passou anos, ou até décadas sendo treinado para adivinhar a si mesmo, para adiar a versão de eventos de outra pessoa, confiar em sua própria pessoa, mente pode se sentir aterrorizante. Provar isso a eles, você só precisa reconhecer-lo por si mesmo. Eu sei que isso parece simples, mas não é. Porque quando você passou anos, ou até décadas sendo treinado para adivinhar, para adiar a versão de eventos de outra pessoa, confiar em sua própria mente pode se sentir aterrorizante, como parece entrar no desconhecido, como caminhar uma corda bamba sem rede de segurança. Mas aqui está a coisa: seus instintos sempre estiveram lá. Eles estão tentando avisá-lo o tempo todo. Pense nos tempos em que você sentiu aquele sentido profundo de que algo não estava certo. Os tempos em que você pegou uma contradição nas palavras de um narcisista, mas se convenceram de que você deve ter Richard. Os tempos em que você sentiu uma onda de raiva ou tristeza subir em resposta à manipulação deles, apenas para empurrá-la para baixo porque lhe disseram que você estava exagerando. Esses momentos foram reais e eram provas de que, no fundo, você já sabe a verdade. Então, comece a ouvir a si mesmo novamente e, o mais importante, pare de explicar se é o narcisista, porque isso é outra armadilha. Eles exigirão explicações, pedirão que você prove por que você se sente como se sente e o pressionará para justificar sua posição até que você esteja tão exausto que apenas cede. Mas aqui está a chave principal: você não deve a eles uma explicação. Você não precisa discutir o seu caso. Se algo parece errado para você, isso é suficiente. Se você os pegar em uma mentira, não precisa debater com eles. Você simplesmente precisa reconhecer-lo e agir de acordo. Isso os chocará porque eles estão acostumados a você dobrar, duvidar e recuar. Eles estão acostumados a poder distorcer a realidade ao seu gosto. Bom, mas quando eles percebem que não podem mais fazer isso, que suas palavras não têm mais peso e que você não entreterá sua manipulação, não importa o quanto eles empurrem, é quando seu poder se despedaçar. Então, se você quiser se libertar, comece acreditando em si mesmo. Pare de explicar, pare de justificar e pare de procurar a validação de sua realidade. Como no momento em que você confia totalmente a si mesmo novamente, eles perdem a capacidade de controlar-lo. E esse é o momento em que você ganha. O poder de um narcisista não vem de sua força, vem da sua participação no jogo deles. É um jogo de controle, de manipulação emocional, de mantê-lo preso em um ciclo de confusão, culpa e dúvida. E aqui está a verdade: eles não podem manter seu domínio sobre você sem o seu noivado. Eles precisam de suas reações, suas explicações, suas tentativas de fazer-las ver a razão. Eles prosperam ao atrair você para uma infinidade para frente e para trás, onde você continua tentando provar a si mesmo, se defender ou ganhar a aprovação deles. E é exatamente aí que você tem o poder de se libertar. Ponto. Porque no momento em que você para de se envolver com o caos deles, no momento em que você se recusa a jogar pelas regras deles, o controle deles enfraquece. E todas as mudanças dinâmicas. Agora, isso não quer dizer que seja fácil. Na verdade, é uma das coisas mais difíceis que você pode fazer. Porque se você gastou algum tempo em torno de um narcisista, foi condicionado a responder a eles. Você foi treinado, muitas vezes sem sequer perceber, para se explicar quando eles o acusam de algo, para se defender quando torcem a verdade e perseguirem a aprovação quando o retém. E a razão pela qual você faz isso não é fraqueza, é porque você é um ser humano decente. Você assume que, se alguém o entender mal, deve esclarecer. Se alguém o incomodar, você deve se defender. Quando eles torcem a verdade para perseguir após a aprovação, quando a retém, a razão pela qual você faz isso não é fraqueza. É porque você é um ser humano decente. Você assume que, se alguém o entender mal, deve esclarecer. Se alguém o incomodar, você deve se defender. Se alguém estiver chateado, você deve acertar as coisas. Mas aqui está o problema com o narcisista: esses instintos humanos naturais se tornam armas que eles usam contra você porque não estão operando de boa fé. Eles não discutem com você para resolver nada. Eles argumentam para esgotar você. Eles não criticam você para ajudá-lo a melhorar. Eles fazem isso para desestabilizá-lo.
Eles não retêm seu carinho porque estão realmente feridos. Eles fazem isso para fazer você perseguir atrás deles. E essa é a armadilha. Quanto mais você se envolve, mais profunda você afunda a realidade deles, onde está constantemente em julgamento, explicando constantemente provando. Quanto mais você tenta vencer, mais perde, porque não há vitória. Existe apenas o ciclo interminável de reação e manipulação. Portanto, a única maneira de realmente recuperar seu poder é se recusar a jogar, e isso significa dominar a capacidade de se desengatar. Você precisa reconhecer quando uma conversa não é uma conversa real, mas uma armadilha projetada para puxá-lo de volta. Pare de se justificar, se defender ou tentar fazê-los entender, porque eles já entendem. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles não estão confusos. Eles não estão te machucando acidentalmente. Eles estão fazendo isso de propósito. Depois de ver isso claramente, uma vez que você aceita que o comportamento deles não é um mal-entendido, mas uma estratégia, tudo muda. Porque então você não se sente mais compelido a responder. Você não sente mais a necessidade de explicar, lutar, para buscar o fechamento. Você simplesmente dá um passo atrás e os deixa agitar em seu próprio caos. Agora, deixe-me esclarecer: quando você começar a fazer isso, eles aumentarão. Eles vão se esforçar mais. Eles tentarão provocá-lo, para errá-lo, para culpar você. Eles o acusarão de estar com frio, de ser egoísta, de ser o problema, porque sabem que, se conseguirem que você reaja, poderão puxá-lo de volta. Mas se você permanecer firme, se você se recusar a se envolver, algo incrível acontece: eles começam a perder o interesse. Não imediatamente, não sem resistência, mas com o tempo. Porque os narcisistas precisam de combustível, eles precisam de suas reações, precisam da sua energia emocional. Se você parar de fornecê-lo, eles não têm nada para se alimentar. E é aí que o seu seguro sobre você quebra. Que você não está mais dando a eles o que eles mais precisam: sua atenção, seu investimento emocional, sua vontade de jogar o jogo deles. Portanto, se você quiser se libertar, comece a reconhecer quando está sendo isca em uma reação. Comece a praticar a arte do desengajamento. Pare de explicar, pare de defender, pare de procurar sua aprovação. Porque no momento em que você realmente se destaca, você tira a única coisa que eles não podem controlar: sua paz. E quando você leva isso de volta, eles perdem tudo. Um narcisista opera em um mundo de ilusões. Eles criam um ambiente em que a realidade se inclina para sua vontade, onde sua versão dos eventos é a única que importa, e onde você, com o tempo, começa a duvidar de suas próprias percepções. Eles manipulam através da distorção, redefinindo suas experiências, remodelando suas memórias e distorcendo a verdade para servir sua narrativa. Uma das ferramentas mais potentes que eles exercem é a ideia de que estão no controle, que ditam assuntos, e onde você começa a duvidar de suas próprias percepções, elas manipulam através da distorção, redefinindo suas experiências, reformulando suas memórias e distorcendo a verdade para servir sua narrativa. Uma das ferramentas mais potentes que eles exercem é a ideia de que estão no controle, de que ditam os termos de sua realidade. Mas aqui está o que eles não querem que você saiba no momento em que você pare de aceitar a versão da realidade. Toda a sua ilusão começa a desmoronar. Porque o controle deles não se baseia na força, é construído com decepção, é construído para convencer-lo de que você não tem poder, que precisa da validação deles, que não pode confiar em si mesmo. Portanto, um dos movimentos mais poderosos que você pode fazer é recuperar sua percepção. Confiar no que você vê, o que sente, o que você sabe ser verdadeiro, não importa o quão desesperadamente eles tentem convencê-lo de outra maneira. Isso não é fácil porque os narcisistas são especializados em iluminação a gasolina. Ao fazer você adivinhar seus instintos, eles reescrevem a história bem na sua frente, transformando situações claras em áreas cinzentas confusas. Eles insistem que nunca disseram o que você se lembra distintamente deles dizendo. Eles dizem que você está exagerando quando está simplesmente respondendo a maus tratos flagrantes. Eles descartam suas preocupações como paranoia, como hipersensibilidade, como prova de que você é o problema. Se você não se mantém firme no seu senso de realidade,
começa a internalizar essas distorções. Você começa a acreditar que talvez esteja imaginando coisas, talvez você seja o irracional, talvez precise delas para interpretar o mundo para você. E é exatamente aí que eles ganham seu poder. Porque quanto mais você duvida, mais você confia neles para definir o que é real. Uma vez que eles se tornam o árbitro da verdade em sua vida, eles podem distorcer qualquer situação para se adequar à sua agenda. Eles podem justificar qualquer comportamento. Eles podem fazer você se sentir culpado por coisas das quais você nunca deve se sentir culpado. Eles podem transformar seus pontos fortes em falhas e suas falhas em armas contra você. Mas no momento em que você para de procurar validação, no momento em que você começa a acreditar em seus próprios olhos, suas próprias emoções, suas próprias experiências, tudo muda. Como o poder deles depende inteiramente de sua participação em sua falsa realidade, e quando você retira essa participação, a influência deles enfraquece. Isso requer um compromisso inabalável com sua própria verdade. Requer que você confie em si mesmo, mesmo quando eles insistem que você está errado. Significa reconhecer quando eles estão iluminando você e se recusando a ser atraído pela confusão. Significa resistir ao desejo de discutir com eles sobre o que realmente aconteceu, porque esse argumento é uma armadilha. Não se trata de encontrar a verdade, é sobre usá-la até você se render. Um narcisista nunca admite que está errado. Eles nunca vão conceder um ponto. Eles nunca dirão de repente você sabe o quê? Você está certo. Eu vejo sua perspectiva agora, porque esse não é o objetivo deles. Seu objetivo é vencer, dominar, manter o controle. Se você se envolver com eles como se estivessem operando de boa fé, sempre perderá. Então, em vez de debater, em vez de explicar, em vez de implorar a eles para ver a razão, você dá um passo atrás. Você segura sua posição internamente. Você para de procurar permissão para acreditar em sua própria realidade. Essa é a essência da liberdade psicológica. Porque uma vez que você pare de permitir que eles definam a verdade para você, você se torna intocável. Eles podem mentir, podem manipular, podem tentar torcer a verdade. Seu terreno internamente. Você para de procurar permissão para acreditar em sua própria realidade. Essa é a essência da liberdade psicológica. Porque uma vez que você pare de permitir que eles definam a verdade para você, você se torna intocável. Eles podem mentir, podem manipular, podem tentar torcer a narrativa, mas isso não afeta mais você. Você vê através disso. Obviamente, isso é mais fácil dizer do que fazer quando você passa meses, anos ou até décadas na teia de um narcisista. Seus instintos foram treinados para duvidar de si mesmo. Você foi condicionado a buscar a aprovação deles, para ajustar seu comportamento para evitar conflitos, para adivinhar suas próprias percepções. Quebrar esse padrão não é instantâneo. É um processo, e quer lembrar ativamente, se que suas palavras não sejam verdade, que suas acusações não são realidade, que a versão dos eventos deles não é a única que existe. E aqui está algo importante, você não precisa do acordo deles para validar sua verdade. Você não precisa deles para reconhecer o que eles fizeram para saber que isso aconteceu. Você não precisa que eles confessem a manipulação deles para que você veja claramente. Você se dá permissão para acreditar em sua própria realidade. Você se dá permissão para confiar em suas próprias experiências. E uma vez que você faz isso, toda a sua fundação entra em colapso. Porque um narcisista não pode funcionar em um mundo onde suas distorções não têm peso. Eles não podem controlar alguém que se recusa a ser confuso. Eles não podem manipular alguém que não precisa mais de sua aprovação para se sentir seguro em suas próprias percepções. E uma vez que você chega a esse ponto, algo notável acontece, suas palavras perdem a picada. Suas acusações se tornam irrelevantes. Suas tentativas de à luz de gases, você se torna quase risível porque não toma mais a isca. Você não sente mais a necessidade de provar nada a eles, porque você já sabe o que é verdadeiro. E é quando você é realmente livre. Portanto, se você quiser quebrar o domínio de um narcisista sobre você, pare de procurar validação da pessoa que está investida em manter-lo incerto. Confie em si mesmo. Segure sua própria realidade porque, no momento em que você faz, eles perdem a capacidade de controlá-lo. E depois de ver através da ilusão deles, você nunca poderá ficar preso novamente.
Um narcisista prospera na crença de que é indispensável. Eles querem que você os veja como a figura central em sua vida, aquele que define seu valor, aquele cuja aprovação determina sua autoestima, quem mantém a chave para sua felicidade ou seu sofrimento. O ato deles dita seu ato. Essa ilusão é o que mantém você preso porque, enquanto você acredita que precisa deles, permanecerá emaranhado em sua web manipuladora. Mas no momento em que você toma a decisão de se destacar, para remover-los verdadeiramente e irrevogavelmente dessa posição de poder, todo o seu domínio sobre você cai. Não se trata apenas de sair fisicamente, embora isso seja geralmente necessário. Ponto, é sobre algo mais profundo. Trata-se de mudar sua mentalidade tão completamente que eles não ocupam mais nenhum espaço significativo em sua psique. Este é o movimento final, e mais importante, você para de precisar de qualquer coisa deles. Veja, desde que você esteja esperando que eles mudem, reconheçam o que fizeram, pedir desculpas, entender sua dor, você ainda está viciado. Você ainda está dando a eles poder, porque agora sua resolução emocional depende deles. E é exatamente onde eles querem você. Eles vão balançar. Enquanto você espera que eles mudem, reconheçam o que fizeram, pedir desculpas ou entender sua dor. Você ainda está viciado. Você ainda está dando a eles poder, porque agora sua resolução emocional depende deles. E é exatamente onde eles o querem. Eles irão encerrar o fechamento na sua frente como uma miragem, mantendo você noivo, mantendo você esperando, mantendo você procurando por algo que eles nunca fornecerão. E essa é a armadilha, porque um narcisista não dá fechamento. Eles não refletem, não assumem a responsabilidade. E de repente não acordam um dia e pensam: você sabe o quê? Eu realmente maltratei essa pessoa e devo corrigir. Não é assim que a psicologia deles funciona. Eles não têm a autoconsciência necessária, a capacidade de remorso genuíno e a capacidade de colocar as necessidades de outra pessoa acima de suas próprias. Portanto, se você não estiver esperando por esse momento, não está se apresentando por sua vida. Deixar, sem compreensão, não é possível que você recupere sua autonomia no sentido mais profundo, porque uma vez que você não precisa de aprovação deles, seu reconhecimento ou mesmo o reconhecimento deles, eles não podem ser em onde está a verdadeira liberdade. Não fazer, los mudar, não fazer, los ver o que fizeram, mas sabendo que você está completo sem eles. Que eles não são a fonte de sua autoestima. Que a incapacidade deles de amá-lo adequadamente não é um reflexo do seu valor, mas uma limitação de sua própria natureza. Isso não é fácil. Requer uma mudança interna tão profunda que reformula a maneira como você pensa sobre você e seu relacionamento com eles. Significa aceitar verdades difíceis, texturas que podem ser dolorosas, mas são libertadoras. Significa lutar pela fantasia de quem você esperava que fosse, em vez de se apegar a ilusões. Significa enfrentar o vazio que eles deixam para trás e preenchem, ou com algo real, algo que é inteiramente o seu. Mas uma vez que você faz isso, uma vez que você abraça completamente a realidade de que eles não têm mais nada para oferecer, nada de que você precisa, você entra em um nível de independência que eles não podem tocar. E é isso que realmente destrói o poder deles, porque o pior medo de um narcisista não é sua raiva, não é o seu confronto, nem é a sua fuga, é a sua indiferença. A indiferença é a única coisa que eles não podem manipular. Isso significa que eles não evocam mais uma reação emocional em você. E sem isso, não são nada. Eles prosperam com sua energia, seja admiração, medo, culpa ou ressentimento. Enquanto você reagir, eles estão no controle. Mas no momento em que você para de reagir, para de se envolver, para de precisar, eles se tornam irrelevantes. E é isso que realmente os choca, porque os narcisistas acreditam que são o centro do universo. Eles esperam deixar uma marca permanente em sua psique, para ser a pessoa que você nunca consegue superar. Quando eles o veem seguindo em frente sem eles, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, isso atrapalha toda a visão de mundo. Eles acreditam que são o centro do universo. Eles esperam deixar uma marca permanente em sua psique, para ser a pessoa que você nunca consegue superar. Quando eles o veem seguindo em frente sem eles, não apenas fisicamente,
Mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, isso atrapalha toda a visão de mundo. Eles não entendem como alguém pode cortar o vínculo tão completamente, como você pode se destacar de uma maneira que os torna impotentes. Mas é exatamente isso que você faz. Você decide plenamente, e finalmente, que não deve a eles nada sem explicações, sem justificativas, sem ressentimento persistente. Pô, eles simplesmente não fazem mais parte da sua história, e é assim que você ganha. Ponto. Porque no final, vencer não é provar nada a eles. Não se trata de conseguir a última palavra. Não se trata de fazer-los ver seu valor. É sobre saber seu valor tão profundamente que a percepção deles é irrelevante. Trata-se de chegar a um lugar onde a presença ou a ausência deles não define mais seu estado emocional. Bom, essa é a liberdade final, e depois de reivindicá-la, não há como voltar atrás.